Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 21. Os Nove Anéis. Rand esperava encontrar o salão da estalagem vazio, já que era quase hora do jantar. Mas alguns homens se aglomeravam em uma das mesas, jogando dados em meio a canecas de cerveja, enquanto outro comia sozinho. Embora os jogadores aparentemente não portassem armas, nem usassem armaduras, apenas casacos simples e calças de um tom azul escuro, algo na postura deles fez Rand crer que eram soldados. Sua atenção se voltou para o homem solitário. Um oficial, com botas de cano alto dobradas e a espada apoiada na mesa ao lado de sua cadeira. Uma tira de tecido vermelho e outra amarela cruzavam o seu peito por cima do casaco azul, de ombro a ombro, e a frente de sua cabeça estava raspada, embora seus cabelos pretos pendessem compridos nas costas. Os cabelos dos soldados eram bem aparados e idênticos, como se todos usassem a mesma tigela na hora de cortá-los. Todos os 7 se viraram para olhar quando Rand e os outros entraram. A estalajadeira era uma mulher de magra, de nariz comprido e cabelos quase grisalhos, mas suas rugas mais pareciam parte de seu sorriso do que qualquer outra coisa. Ela entrou apressada no recinto, enxugando as mãos em um avental branco impecável. Boa noite para vocês! Seus olhos perspicazes logo notaram o casaco vermelho bordado de ouro de Rand e o fino vestido branco de Selene. Milord, milady. Sou Maglin Maedwin, milord. Sejam bem-vindos à estalagem Os Nove Anéis. E um Ogier. Não são muitos da sua espécie que passam por aqui, amigo Ogier. O senhor deve ser do pouso Tzofo, não é? Loial conseguiu fazer meia mesura desajeitada sobre o peso do baú. Não, boa estalajadeira. Venho do outro lado das terras da fronteira. Das terras da fronteira, você diz. Ora. E você, milord? Perdão por perguntar, mas o senhor não tem cara de quem vem de lá, se não se importa que eu diga. Eu sou de Dois Rios, senhora Maedwin, em Andor. Ela olhou de relance para Selene. Ela parecia não reconhecer sua existência. Seu olhar frio mal parecia ver o aposento ou qualquer pessoa em seu interior. Lady Selene de Caerhien, da capital, e eu sou de Andor. Como queira, milord. A senhora Maedwin olhou para a espada de Rand. As garças de bronze eram visíveis na bainha e no cabo. Ela franziu a testa de leve, mas sua expressão se suavizou em um piscar de olhos. Milord vai querer uma refeição para o senhor, sua bela lady e seus acompanhantes. E quartos, imagino. Vou mandar que cuidem dos cavalos também. Tem uma boa mesa para vocês. É só seguir por aqui. E tem porco com pimentões amarelos no fogo. O senhor está caçando a trombeta de Valéria, então, milord, junto com sua lady? Prestes a segui-la, Rand quase tropeçou. Não, por que a senhora pensaria isso? Sem ofensa, milord, mas 2 já estiveram por aqui no mês passado, enfeitados como heróis. Não estou sugerindo nada do tipo a seu respeito, milord. Não aparecem muitos estranhos por esses lados, a não ser comerciantes da capital para comprar aveia e cevada. Eu não acho que a caçada já tenha saído de Ilian, mas talvez alguns pensem que não precisam tanto da bênção e que vão tomar a dianteira se começarem sem ela. Não estamos caçando a trombeta, senhora.
Randy não deu uma olhada sequer para o embrulho nos braços de Loial. O cobertor com listras coloridas pendia enrolado embaixo dos braços grossos do Ogier e disfarçavam bem o baú. Claro que não. Estamos a caminho da capital. Como queira, milord. Perdoe-me por perguntar, mas sua lady está bem? Selene olhou para ela e falou pela primeira vez. Eu estou muito bem. Sua voz deixou o ar tão frio que silenciou a todos por um momento. A senhora não é de Cair Rien, senhora Medwin, comentou Húrin de repente, por estar carregando os alforjes de todos e o embrulho de Randy. Ele mais parecia um carro de bagagens ambulante. Perdão, mas a senhora não fala como uma cairriena. As sobrancelhas da senhora Medwin se ergueram e ela olhou rapidamente para Randy, depois sorriu. Eu devia imaginar que o senhor seria do tipo que deixa seus homens falarem livremente. Mas já me acostumei com... Ela olhou de relance na direção do oficial que voltara a comer. Luz, não. Não sou de Cair-Rien, mas... Para pagar meus pecados, casei-me com um cairrieno. Vivemos 23 anos juntos e, quando ele morreu, que a luz brilhe sobre ele, eu estava pronta para voltar a Lugard. Mas ele riu por último. Ah, se riu. Deixou a estalagem para mim e o dinheiro para o irmão, quando eu estava certa de que seria o contrário. Malandro e cheio de planos. Esse era Balin, como todo homem que já conheci. Os cairrianos, principalmente. Gostaria de se sentar, milord? Milady? A estalajadeira piscou surpresa quando Húrin se sentou à mesa com eles. Um Ogier, pelo que parecia, era uma coisa, mas, para ela, Húrin era obviamente um serviçal. Com outra olhadela para Randy, ela disparou para a cozinha e, em pouco tempo, algumas garotas trouxeram a refeição, rindo e olhando para o Lord, a Lady e o Ogier, até que a senhora Medwin os mandou voltarem ao trabalho. No começo, Randy olhou a comida com certa desconfiança. O porco estava picado, misturado com longas tiras de pimentão amarelo, ervilhas e diversas verduras e coisas que ele não reconhecia. Eu vou colocar pimenta quando achar. Não, gengibre. Servidos em alguma espécie de molho claro e espesso. Tinha um cheiro picante e doce. Selene apenas piscou. Mas Loial comia com vontade. Húrin sorriu para Randy e pôs sobre seu garfo. Eles temperam a comida de um jeito estranho, esses cairrienos, Lord Randy. Mas não é ruim, apesar disso. A comida não vai morder, Randy, acrescentou Loial. Randy deu uma garfada hesitante e quase cuspiu com a surpresa. O gosto era idêntico ao cheiro, picante e doce. E o porco estava crocante por fora e macio por dentro, com dezenas de sabores e temperos diferentes, todos misturados e contrastando. Era diferente de qualquer coisa que ele já colocara na boca. Tinha um sabor maravilhoso. Ele raspou o prato e, quando a senhora Medwin retornou com os serviçais para limpar a mesa, quase pediu mais como Loial fizera. O prato de Selene ainda estava pela metade, mas ela fez um gesto seco para que uma das garotas o levasse. Com prazer, amigo Ogier. A estalajadeira sorriu. É preciso muito para encher um de vocês. Catrine, traga mais um prato e seja rápida. Uma das garotas saiu em disparada. A senhora Medwin dirigiu seu sorriso para Randy. Milord, tinha um homem aqui que tocava sabiola, mas ele se casou com uma garota de uma das fazendas e agora ela o manda dedilhar as rédeas atrás de um arado. Não pude deixar de notar o que parece ser a caixa de uma flauta despontando do embrulho do seu serviçal. Já que o músico foi embora, o senhor permitiria que o seu serviçal tocasse um pouco para nós? Rony parecia envergonhado. Ele não toca, explicou Randy. Eu toco. A mulher piscou. Ao que parecia, lords não tocavam flauta. Pelo menos, não em Cair Rien. Retiro o pedido, milord.
pela verdade da luz. Não quis ofender, eu lhe asseguro. Eu nunca pediria ao senhor para tocar em meu salão. Randy hesitou por um instante. Já fazia um bom tempo que não praticava com a flauta em vez de com a espada, e as moedas em sua bolsa não durariam para sempre. Assim que ele se livrasse daquelas roupas chiques, assim que ele entregasse a trombeta para Ingtar e a adaga para Met, precisaria da flauta para ganhar seu jantar outra vez, enquanto estivesse em busca de algum lugar a salvo das Aes Sedai. E a salvo de mim mesmo? Alguma coisa aconteceu mais cedo. O quê? Não me importo, respondeu. Rory, me dê a caixa. É só puxá-la. Não havia necessidade de mostrar o manto de menestrel. Já havia perguntas o bastante no brilho dos olhos escuros da senhora Medwin. Feito de couro com detalhes de prata, o instrumento parecia do tipo que um lord tocaria se lords tocassem flauta. A garça marcada na palma da sua mão direita não afetava o movimento de seus dedos. As pomadas de Selene haviam funcionado tão bem que ele praticamente só se lembrava da marca quando a via. Mas ela estava em seus pensamentos agora. E o inconsciente. Ele começou a tocar Garça ao Vento. Rory balançou a cabeça ao som da melodia e Loyal começou a marcar o compasso na mesa, batucando com um dedo grosso. Selene olhou para Randy como se estivesse perguntando o que ele era. Não sou um lord, milady. Sou um pastor e toco flauta em salões de estalagens. Mas os soldados pararam de conversar para ouvi-lo, e o oficial fechou a capa de madeira do livro que começara a ler. O olhar firme de Selene acendeu uma fagulha teimosa dentro de Randy. Com determinação, ele evitou qualquer canção que pudesse ser tocada em um palácio ou na mansão de um lorde. Ele tocou apenas um balde d'água e a velha folha de 2 rios, o velho Jack sob uma árvore e o cachimbo do bom Prickett. Quando começou a tocar a última, os 6 soldados passaram a acompanhá-lo, desafinados, embora não fosse a letra que Randy conhecia. Descemos até o rio Iraléu, só para ver chegarem os tairenos. Esperamos ao longo das margens, com o sol nascente. Seus cavalos escureciam a planície de verão. Seus estandartes escureciam o véu. Mas nós defendemos nossa terra nas margens do rio Iraléu. Ah, nós defendemos nossa terra. Sim, nós defendemos nossa terra. Defendemos nossa terra ao longo do rio naquela manhã. Não era a primeira vez que Randy descobria que uma melodia tinha uma letra e um nome diferente. Em outras terras, às vezes mesmo em aldeias do mesmo reino. Tocou até que parassem de cantar, dando palmadas nos ombros um dos outros e dizendo grosserias sobre a voz dos companheiros. Quando Randy baixou a flauta, o oficial se levantou com um gesto seco. Os soldados fizeram silêncio imediatamente, arrastaram as cadeiras ao se levantarem e saudaram o oficial com uma mesura em mão no peito. Depois fizeram o mesmo com Randy e saíram sem olhar para trás. O oficial foi até a mesa de Randy e se curvou com a mão no coração. Parecia ter passado um pó branco na parte raspada de sua cabeça. Que a graça o favoreça, milord. Espero que não o tenha incomodado com essa cantoria. Eles são gente comum, mas não tiveram a intenção de insultá-lo, eu lhe garanto. Eu sou Aldrin Caldevin, milord. Capitão a serviço de sua majestade, que a luz o ilumine. Seus olhos examinaram a espada de Randy, que teve a sensação de que Caldevin notara as garças assim que ele entrou. Não me senti insultado. O sotaque do oficial o fazia lembrar de Moiraine. Era um modo preciso de falar, com cada palavra sendo pronunciada com clareza. Será que ela realmente me deixou ir embora? Me pergunto se não estará me seguindo, ou me esperando. Sente-se, capitão, por favor. Calvin puxou uma cadeira de outra mesa. Diga-me, capitão, se não se importa. O senhor viu outros estranhos recentemente?
Uma dama, magra e de baixa estatura, e um soldado de olhos azuis. Ele é alto, e às vezes usa a espada presa às costas. Não vi nenhum estranho, respondeu o homem, sentando-se com rigidez em sua cadeira. Apenas o senhor e sua dama, milord. Poucos nobres vêm até aqui. Seus olhos se dirigiram para Loyal e sua testa franziu de leve. Ele ignorou Húrin como se o farejador fosse um serviçal. Foi apenas um pensamento que me ocorreu. Sob a luz, meu lord. Não tenho intenção de desrespeitá-lo, mas... Posso saber seu nome? Estranhos são tão raros por aqui que gosto de conhecer todos. Rand apresentou-se. Não usou título algum ao dizer seu nome, mas o oficial não pareceu reparar. E completou da mesma forma que fizera com a estalajadeira. Sou de Dois Rios, em Andor. Um lugar maravilhoso, pelo que ouvi dizer, Lord Rand. Posso chamá-lo assim? E são ótimos homens, os andorianos. Nunca vi um cair rieno tão jovem quanto o senhor com uma espada de mestre espadachim. Já conheci alguns andorianos, entre eles o capitão-general dos guardas da rainha. Mas meu nome me fugiu, que vergonha. Talvez o senhor possa me lembrar. Rand percebeu os serviçais ao fundo, começando a limpar e varrer a sala. Calvin parecia apenas estar puxando conversa, mas seu olhar tinha um tom inquisitivo. Garrett Brine. É claro, jovem demais para tanta responsabilidade. Rand manteve a voz fria. Garrett Brine tem cabelos grisalhos e idade para ser seu pai, capitão. Perdoe-me, Lord Rand. Quis dizer que ele começou cedo. Calvin se virou para Selene e, por um momento, apenas a olhou fixamente. Por fim, sacudiu a cabeça como se saísse de um transe. Perdoe-me por olhar dessa forma para a senhora, milady. E perdoe-me por falar assim, mas a graça de certo a favoreceu. A senhora poderia me dar um nome para me referir a tamanha beleza? No momento em que Selene abriu a boca para responder, uma das serviçais soltou um grito e deixou cair um lampião que estava tirando de uma prateleira. Um pouco de óleo se espalhou, criando uma poça de chamas no chão. Hunt se levantou de um pulo junto com os outros da mesa, mas a senhora Medwin apareceu antes que qualquer um deles pudesse se mover, e ela e a garota apagaram as chamas com os aventais. Já lhe falei para tomar cuidado, Catrine, ralhou a estalajadeira, balançando o avental agora sujo de fuligem embaixo do nariz da garota. Assim você vai tocar fogo na estalagem e queimar junto com ela. A garota parecia estar à beira das lágrimas. Eu estava tomando cuidado, senhora, mas senti um beliscão forte no braço. A senhora Medwin ergueu as mãos com impaciência. Você sempre tem alguma desculpa e quebra mais pratos do que todas as outras. Ah, está bem. Limpe isso e cuidado para não se queimar. A estalajadeira se virou para Rand e os outros que ainda estavam de pé ao redor da mesa. Espero que nenhum de vocês dê visto a mal. A garota não vai queimar a estalagem. Ela é meio desastrada com os pratos quando começa a gostar de algum rapaz, mas nunca deixou um lampião cair antes. Eu gostaria de ser levado ao meu quarto. Não estou me sentindo bem, afinal. Falou Selene com um tom de voz vacilante, como se estivesse enjoada. Mas, apesar disso, sua aparência e voz tinham a frieza e calma de sempre. Com toda essa jornada e o fogo. A estalajadeira ficou preocupada como uma galinha com seus ovos. É claro, milady. Tenho um ótimo quarto para a senhora e seu lord. Devo chamar mãe Caredwin? Ela tem uma mão ótima com ervas calmantes. A voz de Selene se tornou mais áspera. Não. E quero um quarto só para mim. A senhora Medwin olhou de relance para Rand, mas no instante seguinte, com uma mesura, já conduzia Selene, muito solícita, na direção das escadas. Como desejar, milady. Lidan seja uma boa garota e vá buscar as coisas dela agora mesmo. Uma das serviçais saiu correndo para pegar os alforjes de Selene e de Húrin, e as mulheres sumiram no andar de cima,
Serena ainda rígida e distante. Calvin ficou olhando para elas até sumirem. Então sacudiu a cabeça outra vez. Ele esperou até Hunt se sentar antes de pegar sua cadeira. Perdoe-me, Milord Hunt, por ficar olhando daquela forma para sua dama. Mas a graça de certo favoreceu com ela. Não tive a intenção de ofendê-lo. Não estou ofendido, respondeu Hunt. Ele se perguntou se todos os homens sentiam o mesmo que ele quando olhavam para Serene. Quando estava cavalgando para sua aldeia, capitão, via uma esfera imensa, cristal ao que parecia. O que era? O olhar do Cair Rieno tornou-se aguçado. Ela faz parte da estátua, Milord Hunt, respondeu devagar. Ele olhou de relance para Loyal por um instante. Pareceu ter uma ideia. Estátua. Eu vi uma mão e um rosto também. Ela deve ser imensa. E é, Milord Hunt, e muito antiga. Calvin fez uma pausa. Da Era das Lendas, foi o que me disseram. Hunt sentiu um arrepio. A Era das Lendas, quando o poder único era usado por toda parte, se é que era possível acreditar nas histórias. O que aconteceu lá? Eu sei que houve alguma coisa. A Era das Lendas, comentou Loyal. Sim, deve ser. Ninguém construiu algo tão grande desde então. Será um trabalho enorme desenterrar aquilo tudo, capitão. Ronan continuou sentado em silêncio, não apenas como se não escutasse, mas também como se não estivesse ali. Caldwin assentiu com relutância. Tenho 500 trabalhadores do acampamento, além das escavações, e mesmo assim só conseguiremos desenterrar tudo depois do fim do verão. São homens do portão da frente. Metade do meu trabalho é mantê-los cavando. A outra é evitar que venham para esta aldeia. Homens do portão da frente gostam muito de beber e aprontar. O senhor entende? E esta gente daqui leva uma vida tranquila. Seu tom de voz mostrava que estava ao lado dos aldeões. Randy assentiu. Ele não tinha interesse nos homens do portão da frente, fossem quem fossem. O que você vai fazer com ela? O capitão hesitou, mas Randy ficou apenas encarando-o até que ele respondesse. O próprio Galdrian ordenou que ela seja levada para a capital. Loyal piscou várias vezes. Vai ser um trabalho e tanto. Não sei se algo assim tão grande pode ser transportado para tão longe. Sua Majestade ordenou, retrucou Calvin ríspido. Ela será colocada do lado de fora da cidade, como um monumento à grandeza de Caerhien e da casa Riatin. Os Ogier não são os únicos que sabem mover pedras. Diante da expressão chocada de Loyal, o capitão se acalmou visivelmente. Perdoe-me, Ogier. Eu falei sem pensar e fui rude. Sua voz ainda soava um pouco agressiva. O senhor vai ficar muito tempo em Tremoncien, Milord Hunt? Partiremos pela manhã, respondeu Hunt. Vamos para Caerhien. Por coincidência, enviarei alguns dos meus homens de volta à cidade amanhã. Preciso revezá-los. Eles ficam imprestáveis depois de muito tempo assistindo a outros homens trabalharem com pás e picaretas. O senhor não se importaria se eles cavalgassem em sua companhia? Ele falou em tom de pergunta, mas como se a concordância fosse a resposta óbvia. A senhora Medwin apareceu nas escadas e ele se levantou. Se me desculpar, Lord Hunt, preciso subir cedo. Até de manhã, então. Que a graça favoreça. Ele fez uma mesura para Hunt e inclinou a cabeça para Loyal e partiu. Quando as portas se fecharam atrás do Caerhieno, a estalajadeira se aproximou da mesa. Já acomodei a sua lady, milord, e tenho bons quartos preparados para o senhor e seu servo, e também para você, amigo Ogier. Ela fez uma pausa, analisando Hunt. Desculpe-me se estou sendo inconveniente, milord, mas acho que posso ser franca com o senhor, que deixe seus homens falarem livremente. Se eu estiver errada, bem, não é minha intenção insultá-lo. Por 23 anos, Baron Medwin e eu passamos discutindo o tempo todo
discutindo o tempo em que não estávamos nos beijando, por assim dizer. Falo isso para dizer que tenho alguma experiência. Neste momento, o senhor deve estar pensando que sua lady nunca mais vai querer vê-lo, mas, pelo que eu imagino, se o senhor bater a porta dela esta noite, ela vai abri-la. Sorria e diga que a culpa foi sua, seja isso verdade ou não. Ah, meu pai. Randy pigarreou e torceu para que seu rosto não estivesse vermelho. Luz. Egwene me mataria se soubesse que sequer pensei nisso. E Serene me mataria se eu o fizesse. Ou não. Aquilo fez suas bochechas arderem. Eu... Obrigado pela sugestão, Sra. Medwin. Os quartos... Ele evitou olhar para o baú oculto pelo cobertor na cadeira de Loyal. Eles não se atreveram a deixá-lo sem alguém para vigiá-lo. Nós três dormiremos no mesmo quarto. A estalajadeira pareceu espantada, mas se recuperou depressa. Como desejar, milord. Por aqui, por favor. Randy a seguiu a escada acima. Loyal carregou o baú sob o cobertor, e as escadas rangeram sob o peso dele e do baú juntos. Mas a estalajadeira pareceu pensar que era apenas o peso maciço do Ogier. Rory ainda carregava todos os alforjes e o manto enrolado com a harpa e a flauta. A Sra. Medwin mandou trazer uma terceira cama, que foi montada e feita bem depressa. Uma das camas que já estava lá, que já ia quase de parede a parede, e obviamente fora posta ali para Loyal desde o começo. Mal havia espaço para andar entre as camas. Assim que a estalajadeira saiu, Randy se virou para os outros. Loyal empurrara o baú ainda coberto para baixo da cama e experimentava sentar no colchão. Rony estava agitando os alforjes. Algum de vocês sabe por que aquele capitão estava tão desconfiado de nós? Porque ele estava, tenho certeza. Rony sacudiu a cabeça. Quase cheguei a pensar que ele achava que fôssemos roubar a estátua pelo jeito que falou. Daes Daemar, Lord Hunt, respondeu Rony. O grande jogo. O jogo das casas, diziam alguns. Esse tal de Caldwin acha que o senhor deve estar tentando se beneficiar de alguma maneira, ou não estaria aqui. E para ele, o que beneficiar o senhor pode prejudicá-lo. Então o homem acha que precisa tomar cuidado. Randy balançou a cabeça. O grande jogo? Que jogo? Não é um jogo, Randy, explicou Loyal de sua cama. Ele havia tirado um livro do bolso, mas o mantinha fechado sobre o peito. Não sei muito sobre o assunto, mas os Ogier não se envolvem nessas coisas. Mas já ouvi falar disso. Os nobres e as casas nobres fazem manobras em busca de vantagens. Fazem coisas que acreditam que os ajudarão, ou atrapalharão o inimigo, ou ambos. Em geral, tudo é feito em segredo. Caso contrário, eles tentam fazer com que pareça ser algo diferente do que realmente é. Ele coçou uma orelha peluda intrigado. Mesmo sabendo o que é, não entendo. O ancião Raman sempre disse que era preciso ter uma mente maior que a dele para compreender as atitudes humanas. E não conheço muitos tão inteligentes quanto o ancião Raman. Vocês humanos são esquisitos. Ronin lançou um olhar enviesado ao Ogier, mas respondeu. Eles têm o direito de Daes Daemar, Lord Hunt. Os Cairhienos participam mais desse jogo do que a maioria, embora todos os homens do sul joguem. Os soldados que vão nos escoltar de manhã, perguntou Randy, fazem parte desse grande jogo de Caldwin? Não podemos nos dar o luxo de nos meter em algo assim. Não era preciso mencionar a trombeta. Todos estavam conscientes demais de sua presença. Loyal sacudiu a cabeça. Não sei, Randy. Ele é humano, então pode ser qualquer coisa. Rory? Também não sei. Rory parecia tão preocupado quanto o Ogier. Ele pode estar fazendo só o que falou, ou... É assim que funciona o jogo de casas. Nunca se sabe. A maior parte do tempo que passei em Cair-Hien foi no portão da frente, Lord Hand. E não sei muito sobre a nobreza cairhiena.
Mas, bem, Daemar pode ser perigoso em qualquer lugar, mas, pelo que ouvi dizer, especialmente em Caerhien. De repente ele se animou. Lady Serene, Lord Hunt. Ela deve saber mais do que eu ou o construtor. O senhor poderá perguntar a ela amanhã de manhã. Mas, na manhã seguinte, Selene já havia partido. Quando Randy desceu para o salão da estalagem, a senhora Medwin lhe entregou um pergaminho selado. Se o senhor me perdoar a intrusão, milord, devia ter me escutado. Devia ter batido a porta de sua lady. Randy esperou até ela ir embora antes de quebrar o selo de cera branca. A cera exibia uma lua crescente com estrelas. Preciso deixar você por algum tempo. Há gente demais por aqui e não gosto de Caldervin. Esperarei por você em Caerhien. Nunca pense que estou longe demais, pois você sempre estará em meus pensamentos, assim como sei que estarei nos seus. Não estava assinado, mas aquela caligrafia fluida e elegante parecia típica de Selene. Ele dobrou a carta com cuidado e a guardou no bolso antes de sair, e Húrin já o aguardava ali fora com os cavalos. O capitão Caldervin também estava lá, com outro oficial mais jovem e 50 soldados a cavalo enchendo a rua. Os dois oficiais tinham as cabeças raspadas, mas usavam manoplas de aço e armaduras de placas com detalhes em ouro presas sob os casacos azuis. Um cajado curto estava amarrado ao rio às costas de cada um, sustentando um pequeno e rígido estandarte azul sobre suas cabeças. A bandeira de Caldervin ostentava uma única estrela branca, ao passo que o do homem mais jovem era cruzada por duas barras brancas. Elas contrastavam muito com os soldados de armaduras simples e elmos, que pareciam sinos com metal cortado para expor seus rostos. Caldervin fez uma reverência quando Randy saiu da estalagem. Bom dia para o senhor, milord Randy. Este é Auriken Talvolin, que será o comandante de sua escolta, se é que posso chamá-lo assim. O oficial fez uma mesura. Sua cabeça era rapada da mesma forma que a de Caldervin. Ele não falou. Uma escolta será bem-vinda, capitão, respondeu Randy, conseguindo deixar a voz tranquila. Fay não tentaria nada contra 50 soldados, mas Randy desejou poder ter certeza de que aquilo era apenas uma escolta. O capitão olhou de esguelha para Loyal, que se encaminhava para seu cavalo com o baú oculto pelo cobertor. Um fardo pesado, Ogier. Loyal quase parou onde estava. Não gosto de me separar de meus livros, capitão. Tem toda a razão. Sua boca enorme se abriu, revelando dentes muito brancos em um sorriso tímido, e ele se apressou em amarrar o baú à sela. Caldervin olhou ao redor, franzindo a testa. Sua lady ainda não desceu, e o belo animal que a acompanha não está mais aqui. Ela já foi, explicou Randy. Precisou seguir depressa para Caerhien durante a noite. Caldervin ergueu as sobrancelhas. Durante a noite? Mas meus homens... Perdoe-me, milord Randy. Ele puxou o jovem oficial para o lado, falando com ele em sussurros apressados. Ele mandou vigiarem a estalagem, Lord Randy, sussurrou Húrin. Lady Selene deve ter passado por ele sem ser vista de algum modo. Randy montou na cela de vermelho com uma careta de desagrado. Se houvesse alguma chance de Caldervin não suspeitar de que eles estavam fazendo algo errado, parecia que Selene acabara com ela. Gente demais, lá disse, resmungou. Em Caerhien haverá bem mais gente. Falou alguma coisa, milord? Randy levantou a cabeça quando Tavolin se juntou a ele, montado em um alto corcel castanho. Húrin também já estava em sua cela, e Loyal aguardava de pé ao lado de seu enorme cavalo. Os soldados estavam em formação em fileiras. Ele não viu Caldervin em lugar nenhum, em lugar algum. Nada está indo como eu esperava, respondeu Randy. Tavolin lhe dirigiu um breve sorriso, pouco mais do que um retorcer dos lábios. Vamos em frente, milord. A estranha procissão seguiu para a estrada de terra batida que levava à cidade de Caerhien.